em Efésios 2, de 8 a 9, diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Esse texto introduz o tema limites em termos de salvação. Deus fez uma ação enviando o seu Filho ao mundo, que nessa ação ele fez tudo necessário para a nossa salvação. Não sobrou nada para a gente fazer a salvação. Nós somos salvos do pecado por crermos em Jesus Cristo, salvos da morte, do tormento eterno. Deus fez o que não podíamos e não tínhamos nenhuma condição de fazer. E agora, mesmo quando depois de termos tido essa experiência com Cristo na nossa vida, nós podemos ter a tentação de confiar nas nossas boas obras. Quais são as áreas da sua vida, uma coisa para você pensar, que você tende a voltar e depender do seu desempenho, da sua capacidade, ao invés do trabalho de Jesus em seu favor? Às vezes, nas situações de vida, a gente acha que tem que fazer alguma coisa para merecer algo de Deus, uma bênção ou algo que a gente deseja. Então a gente procura apelar, se voltar para depender de nós mesmos e não do que Cristo fez. Isso é um pensamento errado. Deus me aceitará se eu for bom o suficiente. Muitas vezes a gente pensa que é assim que funciona. Eu tenho que ser bonzinho para Deus gostar de mim. Mas o pensamento correto é o seguinte: não há nada que eu possa fazer para ganhar a minha salvação ou a minha santificação. É um dom da graça de Deus, concedida simplesmente por confiar nele. Toda religião, ela prega que você deve fazer alguma coisa para conquistar algum benefício, conquistar a atenção, conquistar alguma coisa da parte da divindade. A fé em Jesus Cristo nos fala para confiarmos no que Ele fez e viver a partir disso, não mais o que nós fizemos, mas o que Ele fez. É verdade, você sabe muito bem. A vida tem lutas, tem tribulações e tem fracassos, mas tem também graça. Graça para nos levantarmos, para fortalecer os joelhos doloridos pelas quedas e ânimo para continuar. Nunca desistir, porque Ele já fez tudo. Segunda coisa que eu queria falar sobre limites está em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas Ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que sou forte. É isso que Paulo afirma depois de ter passado 1000 coisas complicadas na vida dele. Eu tenho dito para algumas pessoas que a vida, inclusive a vida cristã, é um caminhar de fé em meio ao caos. As coisas não são como queremos. Existem espinhos na carne, fraquezas da alma, necessidades, angústias, como o texto que nós lemos diz. Nós precisamos aceitar isso. A vida não tem mágica. A vida não tem uma oração forte que alguém possa fazer pela gente e resolver nossos problemas. Existe sim um relacionamento que nós cultivamos na oração e na palavra com Deus. Às vezes, até gememos de dor diante de Deus, porque as dificuldades são muito difíceis. Nós reclamamos, nós rogamos. E a resposta de Deus para a gente é semelhante à que Ele deu para Paulo,
Ele diz que não vai mexer na nossa dor, mas Ele vai dar graça. Não há descoberta mais forte do que percebemos que a nossa força vem daí, da fraqueza e da dor. É um absurdo. Aliás, o Evangelho tem contradições profundas com a vida conforme ela é concebida na nossa sociedade. Nós, nessa descoberta da graça no meio da dor e da fraqueza, nós aprendemos que a graça é linda demais, ela é envolvente e traz a certeza de que é suficiente. É certo que os problemas vão passar, não são eternos os problemas. Precisamos continuar para experimentar o melhor de Deus a partir dos espinhos da nossa vida. Não somos nada nem ninguém, mas Ele é. E agora, como eu tinha dito, baseado naquele livro Limites, Quando Dizer Sim, Quando Dizer Não, de Henry Cloud e John Townsend, eu quero fazer algumas citações do livro. Os limites devem ser reconhecidos como algo sempre presente, que pode aumentar até o seu amor e salvar a sua vida. Na verdade, esses limites ajudam a definir a nossa alma, ajudam a guardar e a proteger nosso coração. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O meu relacionamento com outras pessoas tem muito a ver com esses limites, porque os limites os definem o que eu sou e definem o que são os outros. Um limite pode mostrar onde eu termino e onde alguém começa. Se sei onde começa e termina, eu sou livre para fazer o que eu quiser com esse limite. É assumir a responsabilidade pela minha vida, abrir um leque de opções. Contudo, se eu não sou o dono da minha vida, minhas escolhas e opções são muito limitadas. Os limites nos ajudam a definir pelo que não somos responsáveis. Se pararmos para pensar, nós nos envolvemos em muitas coisas na vida pelas quais nós não temos responsabilidade, e são coisas desgastantes. Por exemplo, não somos responsáveis pelas outras pessoas. Nenhuma parte da Bíblia diz que devemos ter controle sobre os outros. Embora a gente gaste muito tempo e energia tentando conseguir isso dentro da família, no trabalho, nos estudos, mas a Bíblia diz que não é nossa responsabilidade. Mas vamos esclarecer uma questão. Nós somos responsáveis, sim, com os outros e somos responsáveis por nós. Vamos entender melhor. O texto de Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse versículo mostra a responsabilidade que temos uns para com os outros. Esse tipo de responsabilidade é para com aquela pessoa que tem uma carga tão pesada que se torna insuportável. E às vezes eles precisam de ajuda. Então, quando eu me sacrifico para fazer pelos outros o que eles não podem fazer por si mesmos, é uma demonstração do amor sacrificial de Jesus. Mas só que o texto continua e no verso 5 fala sobre que cada qual levará o seu próprio fardo. Cada um tem responsabilidades que somente ele pode carregar. Esse é o nosso fardo particular. Esse fardo nós somos responsáveis. Nós devemos assumir. A palavra aqui que fica interessante, a palavra grega para carga e fardo, vão esclarecer o sentido dessa passagem. O grego traduzido por carga significa peso excessivo. É como uma rocha que pode nos esmagar. Já o termo grego traduzido por fardo significa o peso do trabalho diário. A palavra define as coisas corriqueiras que todos precisamos fazer. O fardo é como uma mochila. Foi feito para você carregar. E devemos carregar com tudo que nos pertence. Nós devemos cuidar dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, além das responsabilidades que Deus conferiu a cada um de nós. O problema é nosso, temos que resolver. Mas existem pessoas que enfrentam problemas que elas não aguentam. Ela está carregando uma rocha, não uma mochila. Tem a ver com aquelas crises inesperadas,
tem a ver com aquelas situações de vida impossíveis, e isso as torna carentes de ajuda de outras pessoas. Mas também tem pessoas que agem como se suas rochas fossem pequenos fardos e rejeitam a ajuda. Como tem pessoas assim, que não querem ser ajudadas, que acham que pode tudo. E um dia essa pedra acaba esmagando essa vida. As consequências são sofrimento ou irresponsabilidade. Tem muita gente também que chama o seu fardo de rocha. Ele tem aquelas suas responsabilidades, mas ele quer achar que aquilo é impossível dele carregar. E não é verdade. Ele vive pedindo ajuda para os outros, para ele carregar aquelas coisas corriqueiras da vida, os problemas da vida, que tem a ver com a sua atitude, que tem a ver com os seus sentimentos. O desafio para a gente é o seguinte: para a gente não ficar sofrendo ou não ser irresponsável, é muito importante saber sobre limites, onde começa a nossa responsabilidade e onde começa a responsabilidade do outro. Os limites vão ajudar a gente a definir e guardar o que é bom e excluir o que é ruim. E os comportamentos sempre têm consequências. Paulo diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará, Gálatas 6, versos 7 e 8. Um problema comum dos limites é negar nossas escolhas e atribuir a responsabilidade por elas aos outros. A gente sempre fica esperando que venha um salvador, um mágico, alguém que venha nos tirar dos nossos problemas, que são nossos problemas, que são nossa responsabilidade. Precisamos aprender que nós temos controle sobre as nossas escolhas. Não importa como nos sintamos. Aqui no livro começa uma série de capítulos que os autores, ambos doutores em psicologia, ambos cristãos, abordam temas como limites e relacionamentos familiares, relacionamento com amigos, construir limites saudáveis. Há ensinos e desafios muito interessantes no conteúdo desse livro. Você precisa conhecer isso. Mas essa é uma escolha sua. O livro é o que eu citei, Limites. Você pode adquirir, ler, encontrar na internet de diversas maneiras. Porque um livro cabe na sua mochila, no seu fardo. E esse é um problema seu. Deus te abençoe.